Paz do Senhor Jesus para todos. Agora são 5h30 da manhã, do domingo, e nós vamos aqui terminar a nossa saga, da morte e ressurreição. O vídeo vai ser mais curto hoje, mas antes, eu queria que aqueles que me assistem aí, algumas pessoas, nos últimos dias, acessaram o canal, deram joinha, participaram. Agradecer aqui a presença desses e daqueles que até mesmo assistem, mas não se inscrevem no canal. E fica o convite aqui, que você se inscreva no canal e participe aqui conosco, que nós vamos ter vários projetos aí a partir de agora, termino esse hoje, mas nós vamos iniciar vários aí e já adianto aqui, que nós estamos para terminar comentários sobre a carta de Gálatas. Eu já iniciei e vou terminar mais uns 2 capítulos eu termino. E a gente vai entrar aqui nos evangelhos, vamos voltar lá do início, e nós vamos entrar nos evangelhos fazendo comentários e depois entraremos no livro de Atos e entraremos no livro de Apocalipse, mostrando ali a história da igreja. Então esses são os projetos aí, e eu quero aqui expor como é que eu comecei a fazer esse trabalho. Estou passando por um processo na minha vida de mudança, de reestruturação. Assim, houve uma expressão que no meio dos meus irmãos da Assembleia de Deus eu escuto muito. Houve um rebuliço na minha vida, e Deus está colocando as coisas novamente nos seus devidos lugares. Então, o Senhor me falou que eu devia fazer esse canal, porque seria um meio de me ajudar nesse processo de mudança, de reestruturação. Então, quando eu faço o vídeo aqui, Deus está operando no meu coração, na minha vida, na minha mente, e tem me ajudado muito. Então, esse foi o motivo inicial, foi uma ordem de Deus para a minha vida. E também tem um propósito e depois outros propósitos que depois eu explico aqui. Eu já falei algumas coisas em alguns vídeos anteriores, mas vamos entrar aqui no texto. Hoje eu vou ler lá em Mateus 28, alguns versículos aqui do 1 até o 10 somente. E nós vamos terminar aqui esse momento. Capítulo 28 de Mateus, o versículo 1 nos diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. É importante aqui falar que é o seguinte: não é Maria, mãe de Jesus, é essa Maria. Haviam algumas Marias que andavam com o Senhor Jesus. Maria Madalena mais famosa, ainda mais nos dias de hoje, onde se já escreveu até livros a respeito dela, biografia, apesar de que a história dela na Bíblia são alguns versículos, 2, 3 versículos que falam de Maria Madalena, e um deles fala que ela teve 7 espíritos malignos e que Jesus a libertou. E sabemos que ela seguia Jesus porque pontualmente aparece Maria. Aqui aparece Maria Madalena. Então, essa era uma das mulheres. E tinha Maria, irmã de Marta, a própria Maria, mãe de Jesus. Tinha outra Maria, que às vezes até dá a entender que era Maria Madalena também. Que ela também alcançada ali pelo Senhor, e uma forma de agradecimento, ela vai ali aos pés do Senhor e lava os pés com as suas lágrimas. Também era chamada Maria, essa mulher. Mas aqui, no texto fala de Maria e da outra Maria. O versículo 2: E eis que houvera um grande terremoto,
porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aqui, os soldados que estavam aqui de guarda foram aqueles que os judeus pediram ali a Pilatos que guardassem, porque eles sabiam da profecia que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Né? Então eles sabiam disso. Então eles pediram Pilatos deu a guarda para eles, então era uma guarda romana. Eu já falei aqui outra vez, eles estavam de guarda, não estavam dormindo, né? E esse ato aqui ocorreu, as Marias estavam lá, chegaram lá, né? E esse ato, né, já tinha ocorrido, né? Porque o anjo ele já estava sentado ali sobre a pedra que havia sido removida e o sepulcro estava vazio. Então elas chegaram e ele falou com elas, né, sabia que estava buscando ali aquele, né, que havia ressuscitado. Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aí o anjo fala, né? Ele não está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele já ressuscitou. Como foi dito, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Jesus ele está vivo. E ele fala com o homem. E ele te ama. Ele se entregou naquela cruz porque ele nos amava. Ele nos ama. Ele cumpriu todo esse projeto. Nós nos emocionamos, nós choramos, não de tristeza, mas porque essa história é verdadeira. Ele, o Filho de Deus, o seu amor, é tão grande pela nossa vida que é um amor que nós não podemos entender. Só precisamos aceitar esse amor, porque se nós formos pela nossa razão, pelo nosso entendimento, nós não vamos compreender como o Filho de Deus ele sai da eternidade no seu reino eterno, onde ele reinava sobre todas as coisas, o rei do universo. E ele se torna homem, sujeito às mesmas fraquezas, sofre por nós como ele sofreu. E morreu numa cruz, uma morte horrível. E ele bebeu esse cálice por nós. E ele se entregou por nós, por amor à nossa vida. Porque o desejo dele, aonde ele estiver, nós estejamos também. E ele foi preparar lugares, moradas celestiais. E todo aquele que o aceita como seu Salvador, que aceita esse amor, reconhece que ele é o nosso Deus, ele é o caminho da eternidade. A esses é reservado a encontrá-lo nessa vida ainda, ele ressurreto vivo, e nós seremos levados um dia para estarmos com ele nesse local lindo da eternidade, onde nós viveremos com ele para sempre. Então, assim, eu não vou nem terminar de ler esse texto. Aqui é o suficiente. Então, já era sábado, né? Era o fim do sábado. E aqui está claro, que Jesus ele já havia ressuscitado no sábado. O corpo não estava mais lá no sepulcro. E logo depois
né, no outro evangelho de João, nós vemos a experiência de Maria Madalena. Né? Maria Madalena, ela encontra, né, o nosso Salvador vivo. E ele chama ela pelo nome. Quando ela reconhece que era Jesus que havia ressuscitado, quando ele vira para ela e ela já está desesperada, querendo saber onde estava o corpo de Jesus, e ela estava falando, entendendo que estava falando com o hortelão, aquele que cuidava do jardim, né? Mas ela estava falando com Jesus. E ele fala assim, Maria! E ela ouve a voz e lembra que era Jesus, e ela vira mestre. E a voz do Senhor, ela é inconfundível. É aquela voz que um dia você ouviu, se você ouviu, né? É aquela mesma voz, né, que hoje te chama, porque ele sente saudade de falar contigo. Ele sente saudade de você. Né? Quanto tempo, né, que você deixou de ouvir a voz dele. Né? Mas nesse dia, né, você vai ver esse vídeo aí, né, entenda que ele quer falar com você novamente. Né? Vá ao encontro dele. Grite o nome dele, chame como aquele que no caminho era cego e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os religiosos, ninguém queria que Jesus parasse para ouvir ele, para falar com ele, mas ele gritava mais forte, faça isso. Grite aí, aonde você estiver, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai te ouvir. E ele vai te abraçar. Ele vai voltar a falar com você novamente, porque esse é o desejo dele. Faça isso. E eu vou terminar aqui, porque eu não aguento mais chorar. Mas ele está vivo, ele ressuscitou e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja e você faz parte dela. Ele virá nos buscar. E lá na eternidade, lá no céu, nas moradas eternas que ele preparou, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza nem saudade, porque estaremos com ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então encerro aqui, agradecido, né, por esses momentos, né, que vivemos aqui e podemos dividir um pouquinho daquilo que Deus tem para a nossa vida. Saúdo aqui a todos com a paz do Senhor Jesus.